Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Ademir, pastor da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Montesa. Nós estamos hoje aqui para ministrar para os irmãos a lição de número 11, que tem como título Esdra vai a Jerusalém para ensinar a palavra. Ele vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo, ele chama a nossa atenção quando ele diz que devemos provar a boa palavra de Deus, que está baseado em Hebreus capítulo 6, verso 5, a parte A. A verdade prática, ele chama a nossa atenção com o seguinte texto: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante, justamente para destacar aí essa, evidência e eficiência da palavra de Deus em nossas vidas. O texto bíblico escolhido para essa lição está em Esdra, capítulo de número 8, verso 1 a 12. Esse texto, ele dá mais ou menos assim uma base da comitiva que seguiu com Esdra para estar cumprindo essa missão dada pelo rei. Obviamente, que se os irmãos quiserem ter mais detalhe para, digamos assim, facilitar ainda mais a sua compreensão desse momento histórico, desse momento importante da obra de Deus, os irmãos devem ler o capítulo 7 de Esdra, que é o capítulo que antecede, e também o capítulo 8 de Neemias. E aí esses dois capítulos nos darão mais, digamos assim, respaldo e mais informações acerca de como se deu esse momento na vida de Esdra, na vida de Neemias e de todo o povo. Então os irmãos em casa podem observar com calma esse texto. Então vamos lá para a introdução da nossa lição, essa lição que está tendo como, digamos assim, a proposta-chave dessa lição são os princípios divinos em tempo de crise. Então, os professores que me antecederam trouxe para os irmãos todo esse contexto histórico de como se deu esse momento na vida do povo de Deus e como Deus se manifestou na vida do povo durante esses processos pelos quais eles passaram. E a introdução, ele chama a nossa atenção para um ponto interessante. Na introdução ele diz assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição, ou seja, ele vai chamar a nossa atenção. Inclusive o profeta Oséias, ele diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e, portanto, não iremos conhecer o poder de Deus. Então, dada a importância de nós conhecermos as Escrituras, nós sabemos que hoje nós temos uma diversidade de literatura, uma diversidade de Bíblias e Bíblias comentadas para todos os gostos, mas, infelizmente, a gente vive hoje um analfabetismo bíblico, porque as pessoas não estão mais lendo a Bíblia ou observando a Bíblia o quanto eles deveriam observar para conduzir a sua vida pautada nas Escrituras, porque o próprio salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e também é luz para o nosso caminho. Ele diz aqui ainda na introdução que nós veremos como o governo da Pérsia enviou Esdra a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Olha que coisa interessante, amados irmãos. Nós percebemos um rei que não tem, assim, essa linhagem, ou seja, de uma outra nação, é de um outro povo, e por sinal, Pérsia é um povo dualista, mas o rei havia sido influenciado pela vida de Esdra, ou seja, pela forma como Esdra, mesmo estando sob o domínio persa, anteriormente sob o domínio babilônico, mas o manuseio, o maneirismo com que Esdra conduzia a palavra e a forma como ele se comunicava através da palavra, isso influenciou aí um rei, a ponto do rei ter essa preocupação de saber como é que os judeus que haviam retornado à sua terra, se realmente eles estavam praticando as Escrituras de acordo com o que Esdra havia lhe falado. E é interessante que na introdução, quando ele diz que Esdra foi
enviado pelo rei, é bom nós trazermos uma informação para os irmãos de quem era Esdras. Se você ler o capítulo de número 7 com a sua Bíblia, eu queria que os irmãos pegassem a sua Bíblia também, juntamente com a lição, e os irmãos olharem o capítulo de número 7, o texto vai nos dar aí algumas informações acerca de quem era Esdras. Inclusive, se você olhar o capítulo 7, verso 4, ele vai deixar claro que Esdras era da linhagem, tá certo, de Arão. Aí você tem aí o capítulo 4 diz, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abusa, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu a Babilônia. Então, capítulo 7, verso 4 e verso 5, tá certo? Ele vai justamente nos dar aí informações acerca de Esdras, que era já um escriba e também era sacerdote, ou seja, ele já exercia essa função, e mesmo assim, à luz do versículo de número 10, o texto vai dizer que Esdras havia dedicado a sua vida, pautado a sua vida, não só a aprender as escrituras, mas também a ensinar. Veja o que diz o verso 10 do capítulo 7, porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Ou seja, Esdras aqui não está disposto só a ler as escrituras, mas ele colocou no seu coração de cumprir e fazer cumprir o que estava descrito nas escrituras sagradas. Então, capítulo 7 nos dá aí, logo nos primeiros versículos, aí nos dá informações acerca de quem era esse Esdras que havia se levantado por Deus e sendo, digamos, enviado pelo rei para cumprir uma missão tão nobre, uma missão tão importante. No primeiro ponto da nossa lição, o autor ele chama a nossa atenção com o seguinte tema: Artaxerxes envia Esdras. É interessante, irmãos, isso que como se dá a obra de Deus. Percebam, irmãos, que o texto deixa claro que a motivação de ir partiu do rei. Mas isso não quer dizer que, obviamente, tantos que já estavam lá, como Neemias, como os demais judeus, não já estavam, o próprio Esdras, estavam orando para que Deus tocasse o coração do rei, para que Deus fizesse uma obra. E é interessante que o texto vai deixar claro que o próprio rei é que toma essa iniciativa. E é interessante que o povo está agora vivenciando esse momento, porque desde que os persas chegam ao poder, já havia uma profecia, inclusive lá no capítulo 45 de Isaías, que chamando a atenção de como se daria esse momento histórico em que se cumpriria a palavra de Deus, em que o povo iria retornar para a sua terra, e Deus iria usar Ciro para tomar essa iniciativa. Então, quando o governo persa chega ao poder, ali neutralizando a força da Babilônia, e Ciro já dá essa ideia de que os judeus voltem para a sua pátria, eles passariam eles passariam a morar na sua terra, continuariam ainda submetidos ao domínio persa, mas entretanto eles teriam liberdade para cultuar, liberdade para erguer o templo, liberdade para erguer ali a cidade. E aí o texto da lição aí deixa claro que os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Ou seja, eles estão constatando aí, irmãos, não só, digamos, por um aspecto da bondade do imperador persa, mas também constatando o cumprimento das escrituras. Por isso que é interessante nós estarmos lendo as escrituras e comparando com os acontecimentos, porque tudo está escrito, amados irmãos. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos. E o texto de Paulo, lá de Coríntios, diz que o homem espiritual, no capítulo 2, verso 15, que o homem espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ou seja, quando nós temos um contato com as escrituras, quando nós temos um contato com a palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus se encarrega de nos revelar a sua palavra e também nos dá uma noção clara dos acontecimentos. Então eles estão constatando que os persas são melhores do que os babilônicos, mas entretanto eles também estão constatando aí o cumprimento da palavra de Deus que havia sido já profetizado antes. No subponto 2,
Ele diz o seguinte: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos, nesse momento aí. Esdras, ele é convocado agora pelo rei, você vai ver isso à luz do verso 14, tá certo? Quando o rei e os seus conselheiros ali, eles estão conversando entre si, estão vendo o que Esdras está comentando para ele, falando das grandezas de Deus, falando das manifestações de Deus e como Deus vem conduzindo o seu povo. E agora esses conselheiros, juntamente com o rei, eles chegam a essa decisão de que Esdras deveria ser enviado para estar ali naquela nação agora que estava se restaurando, Neemias já estava erguendo os muros, erguendo o templo, mas agora eles precisavam reviver essa experiência, porque eles já estavam muitos anos sem ter esse culto, eles estavam em terras, digamos assim, distantes, em terras estranhas, e agora eles retornam para a sua terra, e agora o rei diz: vá lá, ensine o que você me falou, o que está descrito nas escrituras. E aí o texto diz aqui que o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Israel, ou do Deus de Israel. Interessante, amados irmãos, como hoje nós estamos rendidos a esse politicamente correto, e muitas vezes nas faculdades, e muitas vezes no nosso trabalho, e muitas vezes na dinâmica da vida, nós nos envergonhamos de falar da palavra de Deus, muitas vezes nós nos envergonhamos de fazer citações da palavra de Deus, e muitas vezes as pessoas nem percebem que nós temos essa intimidade com Deus, porque nós nos envergonhamos. Paulo diz: eu não me envergonho, porque é poder de Deus, é poder para a transformação. Então, amados irmãos, se o Esdras está aqui impactando o coração do rei, e se o rei está impressionado, é porque certamente, por diversas vezes, em reuniões, em momentos de conversa, em momentos de diálogo, Esdras faz exposições da palavra de Deus, está expondo a palavra de Deus para o rei. É interessante, amados irmãos, que o texto vai dizer no verso 14, que dada essa impressão, esse impacto, tá certo? O rei vai ser tocado e vai dizer: compartilhe com os seus irmãos. Leve digamos assim, essas boas novas, leve essa boa notícia para aqueles que nasceram nesse período, para aqueles que estão ali no momento de desilusão. Então leve para que eles também experimentem essa experiência com Deus. No ponto de número 3, ele fala da importância ou da carta que o rei enviou. Ou seja, é interessante, irmãos, que nós vamos ver que o rei, ele não só diz: vá, faça aí o que tem que ser feito. Não, o rei, ele autoriza a ida de Esdras e recomenda. E ele descreve, ele diz as condições, ou seja, para que não haja impedimento. Amados irmãos, quando nós fazemos uso da palavra de Deus e ela toca o coração da pessoa, ela é convencida pela palavra de Deus e ela é também motivada a fazer a coisa certa. Então o texto diz, aí no verso de número, capítulo 7, ele cita como referência, do verso 12 até o verso 26, as condições em que o rei, digamos, se coloca na carta para que eles retornem, para que eles ensinem. Aí você vai ver, ele descreve, amados irmãos, está aí no subponto 3, nos itens A, B, C, D, E, F, ele vai descrever as condições, ou seja, qualquer judeu poderia voltar e acompanhar Esdras sem nenhum problema. Aqueles que desejassem ir para estar participando da comitiva, e não só isso, estar lá também auxiliando no que for preciso, tinha liberdade, tá certo? Os que fossem para Jerusalém poderiam até levar ouro e prata, poderiam levar o seu patrimônio, que eles não teriam dificuldade. Ou seja, se você está aqui no Império Persa como uma nação que se submete, agora você vai embora, então deixe tudo que você... Não, você pode levar. O rei estava convencido pela palavra de que o povo de Deus tinha que ter liberdade para cultuar e liberdade para aprender a palavra de Deus. Então o rei dá essa liberdade. Inclusive os vasos que o rei Nabucodonosor tinha trazido para a Babilônia também, os utensílios, ele leva, as pessoas, ele diz, qualquer
despesas, inclusive, que eles contraíssem durante o trajeto e nesse momento, o caixa do rei, ou seja, a tesouraria do rei, iria bancar despesa. Eles dizem o seguinte, não seria impostos, né? Ou seja, eles não iriam pagar esses impostos, assim, não seriam imposto aos servidores do templo, direitos, tributos e renda. Ou seja, o texto já diz até, amados irmãos, que eles estariam isentos também dessas obrigações. Esdra poderia até nomear regentes, ou seja, o rei não está ditando regras, mas está dando a ele condição, monte a sua equipe, aquelas pessoas que irão contribuir, que irão colaborar para esse momento tão importante na vida de vocês, então faça isso. E aí, amados irmãos, o texto diz, ele conclui dizendo o seguinte, Esdra louvou a Deus, porque Deus tinha inspirado o rei a fazer tudo isso. Olha que coisa interessante, irmãos. Por diversas vezes, Deus nos dá a sua graça, Deus nos abre porta, Deus atende às nossas orações, e muitas vezes nós nos esquecemos de ser gratos. Existe um hino da harpa cristã que diz, mais grato a ti, mais grato a ti. Então, amados irmãos, esse momento de agradecimento, eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, mas que nós possamos fazer como Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, por vezes Deus nos guarda, por vezes Deus nos livra, por vezes Deus nos auxilia, e por vezes Deus estende a sua mão para nos guardar. Então, sejamos gratos a Deus por esse momento que Deus tem nos proporcionado. No ponto 2, ele diz assim, agora nós vimos toda essa dinâmica da ida de Esdra, de como Deus toca o coração do rei, para que ele não só permita Esdra ir, mas também que ele dê todo o suporte que Esdra irá precisar para esse momento. E agora nós vamos adentrar no ponto 2, quando ele diz, Esdra ensina a palavra. E o texto já diz o seguinte, logo ele cita que, nesse ponto em que Esdra ensina a palavra ao povo, ele cita como referência o verso de número 2, quando ele diz assim, Esdra viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, ou seja, Esdra se cerca de pessoas influentes, obviamente, que iriam colaborar, que estavam, digamos, na mesma visão, que estavam ali para e passo, trabalhando com Esdra, para esse momento importante da fé dos judeus, e ele é acompanhado com esse grupo de pessoas, só que tem um detalhe. Se o rei havia sido tocado por Deus, e se o rei havia crido nas manifestações de Deus, e se o rei havia agora constatado que esse Deus vive, e que esse Deus age, que esse Deus abriu o mar vermelho, que esse Deus levou e conduziu o seu povo por todo o deserto ali, e Deus amparou esse povo durante toda a sua trajetória, e por vezes os milagres e manifestações que Deus tinha feito. Então Esdra ficou meio que receoso e assim, nos dê proteção, nos guarde. Então Esdra, ele fica meio receoso de pedir ali a escolta militar. Ele não pede. É interessante, amados irmãos, porque às vezes a gente fala que Deus cura, a gente fala que Deus opera milagres, a gente fala que Deus livra, que Deus age, que Deus vive, que Ele está vivo e que Ele vem buscar a sua igreja. Mas há momentos na vida que nós somos tentados a duvidar e buscar alguns recursos, como se nós quiséssemos dar uma ajudinha a Deus. Mas Esdra diz assim, não, se eu já falei de todas essas maravilhas de Deus, eu me recuso a dizer para o rei que eu preciso de uma escolta para nos proteger durante a trajetória. Então ele convoca e diz, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos buscar a Deus. E esse mesmo Deus que tocou o coração do rei é o Deus que vai nos conduzir em triunfo e nós chegaremos em paz. O verso 21, que ele cita como referência, diz, assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem.
Aleluia. Então, amados irmãos, agora a Esdras está dizendo o seguinte: o rei, ele vai ver que ele foi tocado por esse Deus, e esse Deus vive, e Deus há de nos guardar durante o trajeto, Deus há de nos levar na sua paz, porque o texto diz que o Senhor guarda a nossa saída e guarda a nossa entrada. Aleluia, que é Ele que nos guarda, que Ele é o guarda de Israel. E aí, amados irmãos, no verso 35, quando eles chegam ali na cidade de Jerusalém, em paz, o texto diz no verso 35 que assim que eles chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi agradecer a Deus. Se grato, se curvaram diante de Deus, ofereceram um holocausto e deram honras e glória a Deus por tudo que Deus havia feito por eles durante o trajeto. No subponto 2 diz o seguinte, olha o encontro de Esdras com Neemias. É interessante, amados irmãos, que Esdras, ele sai para encontrar-se com o povo que já estava lá trabalhando com Neemias. O texto diz que Neemias vai colocá-lo a par da situação, ou seja, do que estava acontecendo. Por quê? Porque nós vemos pelo livro de Neemias que a vida de Neemias não foi fácil. Que Neemias, ele esteve ali, digamos assim, vencendo obstáculos, desafio e uma oposição muito grande para que a obra de Deus não prosperasse. Neemias, ele está fazendo ali o papel ali de líder, mas de certa forma também trazendo algumas orientações no quesito do temor a Deus, da oração, do buscar a Deus, e ele dá exemplo quando ele, por vezes, ele é provocado e por vezes ele resiste, e tem uma vez que um profeta, ele é induzido, ele é subornado para induzir Neemias de forma imprudente a entrar no templo, mas Neemias prontamente resiste, porque há nele um discernimento, e ele consegue discernir, e ele prontamente rejeita, ele prontamente, digamos assim, vence aquele momento. Então, quando Esdras chega a Neemias, ele vai passar todo o panorama de como está aquela situação, e de que como Deus guardou toda a construção, de como Deus guardou a obra, por conta da desinvestida dos opositores. E agora os dois irão se unir nessa tarefa, para a qual agora Esdras já tinha chegado. Neemias já tinha feito o trabalho da construção do muro, Neemias já tinha feito agora o trabalho ali de toda a estruturação da cidade, inclusive organizado ali os trabalhadores, as famílias, tá certo? E agora Esdras chega. E quando Esdras chega, ele vai ensinar o povo. E aí nós estamos aí no subponto 3, uma coisa interessante, porque esse ponto 3 é interessante, os irmãos leem em casa com calma, o capítulo 8 de Neemias. O capítulo 8 de Neemias, porque diz assim, o povo se juntou, eu vou pegar aqui minha Bíblia para estar lendo aqui com os irmãos, porque esse ponto, esse subponto 3, quando ele diz que o Esdras irá ensinar a palavra ao povo, nós somos remetidos para o capítulo 8 de Neemias, e no verso 1 ele diz assim, olha só, irmão, que coisa interessante. Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Interessante, irmãos, que nós iremos ver nesses primeiros versículos, aí eu citaria o 1, o 2 e o 3, nós iremos ver alguns pontos importantes que eu queria destacar aqui para esse momento de ensino. Primeiro, houve espontaneidade. O povo está desejoso, o povo se juntou como um só homem, ou seja, na esperança, na motivação. Havia uma harmonia, o povo está em harmonia. Nós reconhecemos que precisamos aprender a palavra de Deus. Havia um propósito, você vai perceber aí, amados irmãos, que houve um propósito do povo em buscar, em aprender a palavra de Deus. Amados irmãos, como é difícil hoje se ensinar a palavra.
Porque as pessoas parecem que estão meio que desapegadas. Não há mais o interesse de aprender a palavra. Os nossos cultos de doutrina são cultos pouco frequentados. As escolas bíblicas também, elas a cada dia que passa, não há mais o interesse em aprender. E o povo está perecendo porque falta conhecimento. E mesmo assim não se há essa espontaneidade, esse propósito, esse desejo de aprender mais do Senhor. E olha que coisa interessante, você vai ver ainda no versículo 1, 2 e 3. Que eles se juntaram de forma espontânea, de forma harmônica, e num só propósito de aprender a palavra de Deus. E o texto vai dizer que esse ensinamento da palavra de Deus é coletivo e democrático. Ninguém ficou excluído. Amados irmãos, há digamos assim, uma divulgação equivocada acerca de que há discriminação, há preconceito, há uma série de coisas, mas o texto diz, irmãos, no verso de número 2, tanto homens como mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. O texto diz, irmãos, que homens, mulheres e todos que eram capazes, ou seja, aí você tem escravos, aí você tem jovens, aí você tem criança, todos que eram capazes de entender, de compreender. Mas lá na frente, daqui a pouco nós vamos ver, irmãos, que os escribas se motivaram para ensinar juntamente com Esdras. Então, mesmo aqueles que não tinham tanta, digamos assim, capacidade intelectual para entender a princípio aquilo que havia sido pregado, mas ali havia outros, qual a sua dúvida? Em que podemos te ajudar? Porque você precisa aprender a palavra de Deus. Olha aí, no ponto seguinte, ele vai dizer, irmãos, que o ensino foi maravilhoso. Por que o ensino foi maravilhoso, irmãos? Porque o povo ouviu a leitura e não só isso, o povo passou, ele foi tocado pela palavra. O texto diz que eles choraram, que eles se lamentaram, eles se arrependeram, eles reconheceram a sua situação e o quanto precisariam melhorar. Olha que coisa interessante. Ele cita o versículo de número 10 que diz: Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando o povo a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. O povo reconheceu o seu erro e agora se alegrem, porque o Senhor vai te fortalecer. No momento em que nós reconhecemos o nosso erro e nós nos arrependemos, o Senhor começa agora a nos restaurar. E aí eu queria destacar uma coisa interessante, irmãos. Por que o ensino foi maravilhoso? Por que o ensino foi maravilhoso? Porque havia comprometimento nos ensinadores. Havia comprometimento naquele que ensinava. Amados irmãos, muitas vezes há pessoas que vão pregar de improviso. Há pessoas que querem ensinar de improviso. E às vezes, amados irmãos, isso cria uma certa rejeição. Há determinadas escolas bíblicas em que determinados professores, quando são anunciados que eles serão professor daquele dia específico, o aluno não vai. Por quê? Porque o aluno percebe que ele não preparou a aula. O aluno percebe que ele não se preparou, que ele não estudou e que ele está ali só improvisando. Mas o texto diz que o ensino foi maravilhoso porque Esdras estava ali, naquele momento, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com o ensino. Olha o verso de número 10 do capítulo 7 de Esdras. Eu quero repetir aqui para vocês. Olha só. Porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ou seja, o professor aqui, o ensinador, o mestre, havia proposto no seu coração buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar. Oh, glória! Que Deus, amados irmãos, através dessa lição, através desse momento em que nós estamos refletindo, abra o nosso coração, coloque em nós motivação, coloque em nós disposição para aprender a palavra de Deus e para ensinar e para fazer cumprir nesses dias tão difíceis em que nós estamos atravessando, em que o liberalismo teológico ameaça as nossas igrejas. O liberalismo teológico tem ali, amados irmãos, invadido muitos seminários e agora invadindo
púlpitos de igreja, é preciso ter pessoas que tenham disposição para aprender a palavra de Deus, compromisso com a palavra. Por isso que Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 12, aquele que ensina, esmere-se no ensino. E você vai ver, amados irmãos, uma coisa interessante, ainda no capítulo 8 de Neemias, que o povo estava sedento da palavra. Por que o ensino foi maravilhoso? Porque o povo também estava com interesse de aprender. Porque o povo também tinha curiosidade, porque o povo também queria aprender. É muito ruim, meu irmão, para você, quando você vai para a igreja, você vai para o culto, ou você vai para a escola bíblica, sem essa disposição, vai desmotivado, vai sem interesse. Mas é interessante que quando você saia de casa, você já faça a sua oração, e Senhor, eu vou para a tua casa, eu quero ouvir a tua palavra, eu preciso ouvir a tua palavra, fala comigo, usa o pregador, usa os louvores. Lá no livro de Jó, quando ele começa a conversar com Jó, ele diz no verso 33, verso 14, Deus fala, ora de um jeito, ora de outro, e muitas vezes o homem não entende. Então, amados irmãos, por que o ensino foi maravilhoso? Porque o povo foi com essa expectativa, o povo foi com essa motivação, quero aprender a tua palavra. Aí você pode dizer, professor Ademir, me prova. Olha aí no capítulo de número 8, veja o verso 1. Veja o verso 3. Eu não vou ler porque o tempo não permite, mas eu estou dando aqui a base para você pesquisar em casa. Verso 1, verso 3, verso 6, verso 9, verso 12, verso 17. Todos esses versículos que eu acabei de citar para vocês demonstram aí o interesse, demonstram aí a motivação do povo em querer aprender. Então você tem um professor motivado, você tem um professor comprometido, você tem um expositor, um pastor, um pregador motivado, e agora você tem um povo também que está motivado, querendo aprender, curioso, me ensine, eu quero aprender. E aí, amados irmãos, o ensino é maravilhoso. Por último, por que o ensino foi maravilhoso? Porque havia no povo uma atitude, uma tomada de atitude em relação à palavra. É complicado, irmãos. Muitas vezes as pessoas escutam a palavra, mas não querem tomar uma atitude. Eu escuto por diversas vezes alguém dizer, não, mas Jesus é amor, mas Jesus é amor, mas Jesus é amor. Sim, ele é amor. Mas a Bíblia diz também justiça. Então, na hora em que você foi confrontado com a palavra de Deus, você precisa tomar uma atitude. Você precisa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Não adianta nada você ouvir, mas a palavra mesmo diz que nós não devemos ser só ouvintes, mas também cumpridores da palavra. Cumprir, amados irmãos, a palavra. Então o verso 2, 3, o verso 6, 5, 6, 7 e 8, ele vai mostrar qual atitude o povo tomou. Como eu disse, não dá tempo ler para os irmãos, mas o ensino foi maravilhoso, por quê? Porque Esdras e os levitas estavam motivados, o povo estava motivado também para aprender, e em seguida, tá certo? Houve uma ação. O povo se dispôs a tomar uma atitude em relação à palavra. Isso deu essa, digamos assim, essa qualidade de um ensino maravilhoso. E aí, amados irmãos, por último, ainda sobre o ensino maravilhoso, ele cita o verso número 12, quando ele diz que agora o povo vai celebrar. O texto diz no verso de número 12, amados irmãos, porque o povo tinha entendido, porque o povo entendeu a palavra, porque nenhuma dúvida ficou pendente, e agora o povo vai celebrar, o povo vai festejar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos para o ponto de número 3, quando ele diz assim, a palavra de Deus deve ser ensinada. O texto diz que a palavra de Deus deve ser ensinada. Aqui não é uma opção, aqui é um mandamento, que a palavra de Deus deve ser ensinada. E o ponto 1, ele diz assim, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Ou seja, há aqui em Deuteronômio essa recapitulação, o povo está aprendendo a palavra. Amados irmãos, quando é que nós estamos cumprindo esse dever? Nas escolas bíblicas, nos cultos
de doutrina, nos ensinos dos discipulados, nesses acompanhamentos do discipulado, nos cultos públicos, ou seja, em momento em que nós estamos expondo a palavra, nós estamos cumprindo aqui essa ordenança de ensinar a palavra de Deus. Inclusive, ele cita aqui um momento de Atos, quando lá no capítulo 15, lá no concílio, ele faz essa citação, dizendo que a palavra estava sendo ensinada aí no sábado. Tá certo? Então, ele deveria ser lido. Aí, irmãos, uma coisa que nós vamos ver, que eu preciso atentar para isso. O que ele chama de ensinar a palavra? Primeira coisa, irmãos, há muitas pessoas que vão pregar sermãos temáticos, aí eles definem o tema e só depois é que ficam procurando texto. Só depois é que eles vão procurar textos para adequar um texto àquele tema que, segundo ele recebeu ali e sentiu de Deus de pregar aquele tema. Mas o texto aqui diz, irmãos, o próprio texto de Neemias 8, tá certo? O capítulo 8, vai nos dar aí um norte, uma orientação. Você vai ver que a primeira coisa que Esdras fez foi ler o texto. Ele leu o texto. Dá uma olhada aí no verso de número 2, verso de número 3 e verso de número 5. O texto diz que, a Bíblia diz que Esdras leu. Ele leu a palavra. Ou seja, se você vai pregar a palavra, então você precisa ter ali, primeiro, estudado o texto, e quando chega na igreja, você faz a leitura do texto. Está ali, Esdras nos dá uma orientação, capítulo 8, verso 2, verso 3 e verso 5. Segundo, o texto diz que Esdras explicou o texto. Aí, verso 7 e verso 8, vai dizer, após Esdras ler, agora ele vai explicar. E aí, não só ele agora, você vai ver, amados irmãos, no verso de número 8, tá certo? No verso número 7, verso número 8, que Esdras agora tem auxiliares, os levitas estão auxiliando ele nesse momento de ensinamento, tá certo? Então, Esdras está pregando, está lendo, o povo está ouvindo, e agora, dada a multidão ali, que isso nós poderíamos dizer na nossa escola bíblica, nós temos as divisões de classe, né? Então ali você tem ali agora os levitas auxiliando Esdras para tirar as dúvidas, aquelas que porventura estavam persistindo ali. Então ele está explicando o texto. E por último, o texto diz lá no verso 9 até o verso de número 12, que agora Esdras faz a aplicação do texto, ou seja, que é a ideia da tomada de ação, a tomada de atitude. Ou seja, Esdras leu, depois explicou. E agora como é que eu aplico isso na minha vida? O que eu tenho que fazer agora? Tá certo? Então essa tomada de atitude. Porque se nós não fizermos essa aplicação, às vezes fica meio quebrado esse ensinamento. O que Jesus ensina? O que esse texto tem a nos ensinar? Então, Esdras vai justamente nos mostrar aqui no capítulo 8 de Neemias, no verso de número 9 até o verso de número 12, que após a leitura, após o ensinamento, agora ele aplica. Qual é a aplicação prática desse texto para as nossas vidas, né? Para o nosso cotidiano? A que mudança, né, nós devemos ver ou presenciar, ou em que nós devemos mudar o que a Bíblia exige que nós façamos. E aí, no ponto seguinte, ele vai dizer que Jesus ordenou que nós ensinássemos a palavra. Jesus ordenou o ensino da palavra. Quando ele nos manda, na grande comissão, sair pregando o evangelho a toda criatura, o evangelho do reino sendo levado a toda criatura. E aí ele diz, ensine. Esse é o grande problema, irmão, da maioria das nossas igrejas da Assembleia de Deus. Por quê? Porque nós evangelizamos, nós temos, né, dificilmente uma equipe, uma igreja não tem uma equipe de evangelização. Dificilmente uma equipe não tenha um grupo que sai aos domingos à tarde para pregar, que vai aos presídios pregar, que vai às praças pregar, que sai entregando folheto. Isso é notório, é só você sair nos bairros em determinados dias da semana, você vê os irmãos evangelizando. Mas qual é o grande erro? Nós acabamos não ensinando.
E às vezes nós damos testemunho, nós pregamos e tantas vidas vieram a Cristo, tantas vidas se decidiram, tantas vidas e tal. E depois você pergunta, e quantas permaneceram? E quantas estão aí na igreja? Às vezes o número é muito pequeno. Por quê? Porque nós não ensinamos. Tem um autor que ele diz que você não pode pegar uma criança que acabou de nascer no hospital e levou para casa, e quando chegar em casa você diz para ela, olha, se você tiver com fome tem leite na geladeira, tem comida na despensa, vá lá e pegue. Como uma criança recém-nascida não sabe se alimentar, não sabe ali como preparar a sua alimentação. Assim também é um novo convertido. Se nós não pegarmos pela mão, se nós não sentarmos, se nós não lermos o texto, explicarmos o texto e depois mostrarmos para ele como esse texto se aplica no seu cotidiano, ele nunca irá, digamos assim, ter uma vida com Cristo. Muitos naufragam. Há aqueles que persistem, há aqueles que conseguem perseverar, mas nós devemos cumprir essa ordenança que o Senhor nos manda, é ensinar a todas as nações a guardarem os mandamentos, a fazer discípulo como ele nos ordena. E aí ele cita também o exemplo de Paulo, quando Paulo também, obviamente, faz isso motivado por aquilo que ele havia aprendido com Cristo, com o seu mestre. Paulo diz, em 2 Timóteo 4, 1 e 2, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, ensine a palavra. No verso 2, 2 Timóteo 2 e 2, ele diz, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem ou ensinarem a outros. Paulo está seguindo a mesma linha que ele havia aprendido com Cristo. E aí, em Romanos 12, 7, ele diz, aquele que ensina, esmere-se no ensino. Amém, amados irmãos? No ponto de número 4, o autor chama a nossa atenção para os resultados do ensino da palavra de Deus, que é aquela aplicação, que é aquela tomada de atitude. Ou seja, quais são os resultados? O que acontece na vida do ser humano, na vida da pessoa que tem esse encontro com a palavra de Deus? Primeira coisa é que o ensino da palavra de Deus gera temor. O ensino da palavra de Deus gera temor. E é interessante você observar isso, professor e alunos, irmãos que nos escutam nesse vídeo. É importante você entender que temor aqui não é ter medo. Há pessoas que têm medo de Deus, por isso pecam, fazem o que é errado e depois ficam se escondendo, ficam como Adão tentando traçar uma rota de fuga. Mas ele diz que o ensino da palavra de Deus gera temor. O que é temor aqui, irmãos? É esse sentimento profundo de respeito. É esse sentimento profundo de respeito, é esse sentimento de obediência, de observar, de seguir o que está descrito nas Escrituras. Por exemplo, ele cita aí na letra A, dizendo o seguinte, Deus falou, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias na terra, na terra que viverem. Deuteronômio 4:10. Ele diz, guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Ou seja, aqui na repetição da lei, aqui no Deuteronômio, que Deus está ordenando a Moisés, junto o povo, ordena que eles temam o Senhor. É interessante que você vai para Jeremias, capítulo 38, ele faz até um exemplo ali com os recabitas, quando Deus manda levar os recabitas a um determinado ponto e oferecer a ele vinho, e eles rejeitam o vinho prontamente, porque o seu pai, um antepassado, havia dito que eles não deveriam beber bebida forte, eles realmente não obedeciam, não bebiam, eles
eles tinham abstinência a muitas práticas por conta de um ensinamento ou de uma transmissão oral que havia sido dado pelo homem. E agora o povo de Deus rejeita e desobedece e não tem temor a Deus. E lá no capítulo 1 de Malaquias, o povo é duramente repreendido porque eles estão ali oferecendo um culto totalmente impróprio para Deus. Na letra B ele fala que pelo temor de Deus o crente se aparta do mal. Está lá em Provérbios capítulo 3, verso 7. Ou seja, o respeito e o temor a Deus, eu vejo o mal e me desvio. Não só isso, diz o texto de Provérbios 8 e 13, que nós aborrecemos o mal, ou seja, esse sentimento profundo de obediência faz com que eu aborreça o mal. E a letra dele diz, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou o Senhor, seu Deus, e com ele fez um firme concerto. A partir do momento que o povo foi exposto à palavra, o texto diz que prontamente o povo começou a abandonar as suas práticas. E aí, no ponto de número 2, ele chama a nossa atenção dizendo o seguinte, o ensino... Desculpa, nós estamos ainda no 4, né? O ponto 2 diz assim, o ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho contato com a palavra, esse contato com a palavra já vai imprimindo em mim, tá certo? Normas e procedimentos que vão regendo a minha vida, a minha conduta. Porque agora, essas práticas fazem parte do meu estilo de vida. Eu não tenho um esforço, não é um esforço, não é algo, digamos assim, imposto, mas automaticamente, ao passo em que eu vou me aproximando da palavra, eu vou me afastando de determinados comportamentos, eu vou mudando o meu linguajar, eu vou mudando certo tipo de ambientes, tá certo? De convivência. Por exemplo, ele cita o caso da honestidade, né? O crente, se antes ele tinha práticas desonestas, no momento em que ele é exposto à palavra, ele passa a praticar, a ser honesto na sua fala, honesto na sua prática. Ou seja, o crente também, ele passa também a deixar a mentira. Aquele que mentia não mente mais, diz a Escritura. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não é dele. Ou seja, ele tem essa consciência. Sabe por quê, irmãos? Porque o respeito, esse sentimento de temor a Deus, embora eu esteja num ambiente em que ninguém esteja me vendo, por exemplo, eu estou aqui agora sozinho na sala aqui. Mas por que eu sou motivado a ter práticas honestas, práticas que realmente não comprometem a minha vida em relação aos homens e em relação a Deus? Porque embora vocês não estejam aqui comigo presencialmente, mas eu tenho esse sentimento de que Deus está aqui comigo agora. Então, a exposição da palavra vai dizer justamente isso. Eu sou motivado a viver uma vida moral, a uma vida de exemplo puro, tá certo? A cultivar a pureza no meu coração. Por quê? Porque Deus está comigo, eu sou templo de Deus e morada do Espírito Santo. Deus está contigo, você é templo de Deus e morada do Espírito Santo. O crente, o servo fiel, ele não é crente só na presença de um público, só na presença de uma plateia, mas ele é crente em todo momento, porque ele sabe que há um Deus no céu que contempla a sua vida diuturnamente. E por último, ele vai citar aqui o ponto 3, dizendo o seguinte: o ensino da palavra dar conhecimento. É interessante isso, porque o salmista, quando ele escreve o Salmo 119, que ali ele vai usar os 176 versículos para louvar a palavra, e ele vai usar diversos sinônimos, e num desses versos ele diz que ele agora é mais sábio até do que os anciãos. Até aqueles que seriam tidos como sábios no meio da sociedade, mas eles eram mais sábios porque a palavra de Deus lhe dava esse conhecimento, lhe dava essa sabedoria. Então ele diz o quê? Na letra A, que o conhecimento de Deus consolida a força. Provérbio 24, 3, ele diz assim: pelo conhecimento podemos saber que nos é dado gratuitamente por Deus. Podemos alcançar plena libertação. Podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade.
Ou seja, na hora em que eu sou exposto à palavra, e é interessantíssimo, irmãos. Às vezes você vai ver irmãos simples, irmãos que não tiveram, digamos assim, oportunidade de estudar, porque nasceram numa situação em que tiveram que trabalhar muito cedo e às vezes não tiveram tanto tempo de estudar, porque ainda muito novo tiveram que complementar a renda. Há muitas pessoas que não tiveram tempo de terminar o ensino fundamental, não tiveram tempo de terminar o ensino médio, porque a sua realidade lhe impõe a trabalhar e muitas vezes não tem tempo de estudar. Mas esse irmão, quando ele é um observador da palavra, quando ele estuda a palavra, quando ele é um frequentador assíduo da escola bíblica, lê a revista, ele não se contenta só em ouvir o que o professor diz em sala de aula, mas em casa ele lê, em casa ele grifa, em casa ele faz alguns apontamentos. É interessante, irmãos, como esse irmão tem sabedoria. Como o repertório dele de fala é diferente de pessoas, às vezes, ficam até impressionados pela forma como ele se comunica, como ele é articulado nas palavras, como ele tem sabedoria para discernir determinados pontos, às vezes até em discussão de trabalho ali, em trabalho, então se surge um determinado debate, e esse irmão ele consegue se sobressair, essa irmã consegue se destacar. Por quê? Porque a palavra dá conhecimento. O ensino da palavra nos torna sábio, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá aí discernimento. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele ocultou as coisas aos sábios entendidos e revelou a nós, e revelou aos pequeninos. Eu não estou aqui, irmãos, levantando um tributo a não estudar. Não. Se você pode estudar, estude. Se você pode fazer um curso superior, faça. Se você pode fazer graduação, pós-graduação, faça. Mas eu estou dizendo que a palavra de Deus nos dá conhecimento. A palavra de Deus nos dá sabedoria. E por último, ele diz o que? Que pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Amados irmãos, é interessante que Paulo ele diz que o homem, ele conhece as coisas do homem, mas o Espírito, ele prescruta, né, o entendimento, as profundezas de Deus. Então, quando nós estamos, amados irmãos, em contato com a palavra, e essa ação do Espírito Santo na nossa vida, nos dá essa compreensão de como agradar a Deus, de evitar determinadas coisas, de evitar determinadas práticas, de evitar determinados comportamentos. Então, amados irmãos, nós encerramos aqui essa lição hoje. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que Deus em Cristo possa te guardar e que Deus em Cristo possa te dar cada vez mais motivação para aprender, motivação para ensinar, porque quanto mais tu ensina, mais tu aprende. E que Deus possa te dar aí, irmãos, essa motivação de diariamente estudar a palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde. E nós pedimos que você compartilhe esse vídeo, curta aí a nossa página, divulgue nosso canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus, através desse mecanismo que o Senhor nos deu, que é esse canal. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde, e mais uma vez, que Deus nos dê motivação de estarmos sempre apegados à sua palavra. Deus abençoe, irmãos, Deus te guarde, Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém.